o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas, toda a terra e céu. Incrível tu que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sintra, Lisboa, mas houve um incêndio grande também lá na Ilha da Madeira, que é a terra do Cristiano Ronaldo. E houve uma perda violenta de muitas fazendas, muita plantação, especialmente de uvas. Eles produzem muita uva lá na Ilha da Madeira. Muitas famílias abastadas, ricas, e muitas famílias não ricas, né, mas que perderam absolutamente tudo nesse último grande incêndio que teve lá em Portugal no ano passado, lá na Ilha da Madeira. Muitas casas, perdas de vidas também. Interessante que tempos depois, algumas semanas depois que passou o incêndio e que se avaliou o prejuízo que aquele incêndio causou, em especial ali na Ilha da Madeira, se descobriu, não foi ele que divulgou esse dado, mas alguém do governo, lá do território da Ilha da Madeira, divulgou um dado bastante especial, que a grande maioria do dinheiro que foi concedido, não é, que a princípio se imaginou fosse de doações gerais dos portugueses, mas a grande maioria do montante de quase 100 milhões de euros que foi destinado às famílias que tiveram as suas perdas ali, de fazendas, de casas, etc., esse dinheiro foi doado pelo Cristiano Ronaldo. Ele inclusive não queria que se divulgasse isso, não é? Ele ficou muito abatido porque aquilo ofendeu, aquele incêndio de grandes proporções gerou prejuízo, gerou morte, gerou sofrimento para as famílias ali da Ilha da Madeira, de onde ele é. O aeroporto lá da Ilha da Madeira tem o nome dele, Cristiano Ronaldo, interessante. Mas ele fez uma grande doação e não queria que o nome dele fosse divulgado. O que eu quero destacar aqui é a bênção do gesto, não é, do Cristiano Ronaldo. É claro, um gesto muito grande, um gesto grandioso, que abençoou muita gente e que ajudou muita gente a superar o drama ali de perdas grandes causadas por aquele incêndio. A Bíblia, curiosamente, lá no livro de Tiago, ela faz uma breve observação acerca de um pequeno órgão que todos nós temos, né? Um pequeno órgão que fica no nosso corpo. E o autor desse texto, inspirado por Deus, de nome Tiago, ele dá uma ênfase gigante ao poder de um órgãozinho que todos nós temos chamado língua. O poder da língua. E aí o
Tiago, autor desse texto, disse assim: meus irmãos, muitos de vós, cuidado para que não se vejam como mestres. Saibam que quanto mais a pessoa se propõe a ensinar, mais duro juízo ele vai ter sobre si. Cuidado, porque muitas vezes tropeçamos em coisas diferentes. Se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa poderia até ser chamada de perfeita e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que os cavalos nos obedeçam, e conseguimos dirigir todos o seu corpo com esses freios. Vede cada um de vocês os navios, mesmo sendo tão grandes e sendo balançados por impetuosos banzeiros, por ventos, por ondas, eles se viram com um pequeno leme para onde quer que o piloto do navio queira dirigi-lo. Com aquele leme ele governa o navio e evita que ele naufrague. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque uma pequena faísca pode incendiar. Quão grande bosque uma pequena faísca pode destruir. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Eu quero destacar exatamente esse aspecto. Todo e qualquer incêndio, independente do tamanho que seja o incêndio e da área de mata que esse incêndio queime, ou da casa que esse incêndio consiga destruir, todo incêndio começa com uma pequena faísca, uma pequena chama, uma bituca de cigarro minúsculo jogado no lugar errado pode gerar um incêndio de gigantes proporções. Uma faísca de um fio, um mau contato, pode destruir uma casa, um prédio inteiro, um avião, um trem. Há 3 semanas atrás, eu moro no 10º andar de um prédio. Nós estávamos ali em casa e de repente olhamos a umas 3 quadras lá de casa, um fumaceiro enorme, começo da noite, né? E aí, em segundos, uma grande labareda se formou, uma fogueira gigante, enfim, na região central de Bauru, né? Eu desci e fui até lá e era uma casa. O fogo destruiu 2 casas em minutos. Chegaram os caminhões do Corpo de Bombeiros, gigantes, com muita água. Os bombeiros entraram imediatamente, mas infelizmente os bombeiros não conseguiram tirar uma senhora que tinha desmaiado com a fumaça. E essa senhora morreu não queimada, mas porque ela aspirou muita fumaça e não conseguiu sair daquele incêndio. Estou usando o exemplo do incêndio lá de Portugal, da Ilha da Madeira, a tragédia dessa casa que pegou fogo ali em Bauru, perto da minha casa, para chamar a atenção desse cuidado que a Bíblia nos evoca nesse instante, ou provoca a nós a pensarmos numa coisinha tão importante que é o poder da palavra. Não tem nenhum mudo aqui entre nós, tenho para mim que não, todos nós falamos, e isso é bom, e como é maravilhoso falar. O que eu quero chamar a atenção é para esse cuidado que a Bíblia nos alerta. Já que você fala e tem essa língua que Deus te deu, usemos nós o poder da fala, a capacidade de falar, e maravilhosamente cantamos aqui, né, nessa noite, a bênção que é a possibilidade de falar. Usemos de maneira abençoadora na vida uns dos outros. Todas as vezes que a gente abrir a boca para falar alguma coisa, e hoje nós produzimos alguns sons enquanto o Brasil jogava, né? É legal você ver as pessoas torcendo, né? Os sons que a gente produz, sons de exclamação, sons de raiva, sons de alegria com um gol, sons de susto com um quase gol, sons do susto do gol contra, tudo produzido pela nossa boca, pela nossa língua.
Mas já que é maravilhoso produzirmos sons com as nossas línguas, né? Mais importante ainda é que aquilo que porventura a nossa língua produza, no que diz respeito a falar, a Bíblia chama a atenção e diz assim: cuidado com a língua. Use bem a língua que Deus te deu e a capacidade que você e eu temos de falar. Mas use tão bem que, se porventura o que você for dizer não for abençoador, guarde a língua, guarde o silêncio. Interessante que as pessoas mais queridas lá da igreja de Bauru, da nossa igreja, eu sempre digo isso, são pessoas que falam pouco. Um deles é o seu Zé, que está aqui. Cadê o seu Zé? O seu Zé é uma pessoa muito querida lá na igreja, muito amado de todos nós. O seu Zé deve ter uns 200 anos, ninguém sabe quantos anos ele tem. Né? 90. É não, Daniel, é muito mais. 61. Mas o seu Zé é muito querido, e nós que conhecemos o seu Zé, que admiramos o seu Zé, que convivemos com o seu Zé há tantos anos, todos nós de Bauru sabemos que o seu Zé é um homem que fala pouco. E aliás, quando fala, às vezes a gente nem entende. Né? Mas o seu Zé é um homem de poucas palavras. O seu Zé é incapaz de ofender alguém. Uma outra pessoa da igreja que é muito amada também fala pouco. É o Pedro Bis, que já esteve aqui. A mulherzinha dele fala bastante, mas ele é o esposo da Maldi. O Pedro é amado lá na igreja também, nunca vi. Pessoa amada, querida. Característica do Pedro, parecido com o seu Zé, um homem que fala pouco. É impossível, é incapaz, o Pedro é incapaz de falar mal de alguém. O seu Zé é incapaz de falar mal de alguém. Outra pessoa que eu admiro bastante, que fala pouco, e também quando fala a gente não entende muito, é o Nardi. Né? Lá nós temos um homem de nome Nardi, aqui tem o Nadi, né? Nardi fala pouco também, muito querido, caráter, é uma pessoa admirada. É interessante como quem fala pouco erra menos, quem fala pouco ofende menos, e quem fala pouco, quando fala, as pessoas ouvem, porque ele não gasta palavras à toa. Quando ele fala, ele veste as palavras com uma bela roupagem, com uma roupa bonita. Então quando ele fala, você admira. É a bênção do falar de forma abençoadora, né? Então o que eu queria deixar brevemente nessa noite é que todos nós do Amatari, de Bauru, pensemos, sejamos gratos a Deus pela bênção que é podermos falar. Se você for falar, fale para abençoar alguém. Quando a gente fala de alguém, de uma maneira ou de outra, essa pessoa vai saber sempre. Eu tenho essa experiência na minha vida e todo mundo tem. Então quando você fala mal de alguém, pode ter certeza que um dia essa pessoa vai saber que você falou mal dela. Mas é maravilhoso quando você fala bem de uma pessoa, que um dia também essa pessoa sabe que você falou bem dela. Agora, o falar, acima de tudo, ele é mais especial ainda quando nós aproveitamos para falar de Cristo, para falar do que Cristo tem feito em nós, para falar dos cuidados de Cristo sobre as nossas vidas, mesmo numa vida simples, cotidiana, comum. E como é bom você poder agradecer a Deus, como é bom você poder louvar a Deus, como é bom você poder dizer para alguém: Deus te abençoe. E às vezes a gente não tem muito o que dizer. O que dizer para Lucinha, que está com seu netinho lá na UTI de uma maternidade? Talvez não tenhamos muito o que falar, mas podemos abraçar, podemos orar com ela, orar por ela, né? A bênção do estar junto, do estar perto. Então o meu desafio a todos nós que aqui estamos, eu quero convidar de maneira muito especial o pessoal aqui do Benjamin Constant, do Amatari, a convidar as suas famílias, os seus amigos, para passarem o dia, à medida, é claro, que puderem. Muitos trabalham, né? Por exemplo, a Marta está trabalhando lá no São José, o turno dela acaba 3h30 da tarde, né, Marta? Cadê a Marta? Grande jogadora de futebol ali, ó. A Marta está trabalhando numa comunidade que chama São José, lá para frente. A partir de terça, né, Marta, você volta para o trabalho lá, mas vai ficar conosco até segunda. Mas eu falei: Marta, 3h30 da tarde, quando terminar lá, dá tempo de você vir? Ela disse: dá. Então venha ficar conosco, viu? Esse tempo. Vamos encerrar então esse momento. As maravilhas do seu amor
quero viver sua vontade, sempre fazer. Vejo brilhando a todos cantar, e meu Jesus veio salvar. Canta minha alma, canta, Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta, Jesus, por ele vive hoje na glória. Glorificam seu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado.